Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindo à sexta-feira, hoje um pouquinho atípico, né? Mas é isso aí, né? Vale muito a pena, porque a quantidade de informações eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? Deixa eu chamar a nossa convidada que já está aqui na ponta da linha. Vem cá. E que vem a sexta-feira, sextou. Sextou de bate-papo e conhecimento. Doutora, boa noite. Tudo Oi, bem? tudo bem? Deu certo, graças a Deus. Deu certo, cara, que susto. Nossa, meu Deus. Depois de uma viagem cansativa, extenuante, chegando em casa, uma surpresa dessa, ninguém merece, né? Pois Pelo é, amor de Deus, tá louco. pois é, né? Caramba. Você tá Brincadeira. bem? Tá tudo jóia? Tudo Não, tranquilo? tranquilo. O cara conseguiu bater na minha traseira, eu parada. O cara conseguiu. Devia estar olhando pro celular o cara, né? No mínimo, e não viu e pronto. Ah, bom, Ai, ai. entre mortos e Ah, feridos está todo mundo bem, tudo jóia, graças a você está Deus. bem, A gente estamos só que aqui, deu agradece. certo, É isso aí. maravilha, é isso aí, bom demais. Doutora, como de costume, né, muito obrigado pelo seu aceite, eu acho que ter você aqui na página da Casco, nesse bate-papo, é uma consolidação de um projeto muito importante. Porque falar de biomecânica é algo sensacional, é algo que não dá para a gente viver sem quando você vai falar de clínica de equinos, tá? E o casco é uma parte integrante disso tudo, né? Então, reunir os dois conhecimentos, a gente poder trocar essa ideia e informar o pessoal, ou seja, abrir a cabeça dessa galera é realmente muito importante. Muito obrigado pelo seu aceite, para a gente estar aqui mesmo numa sexta-feira à noite e desenrolando. Fique absolutamente à vontade, a casa é sua, use como quiser. Por favor. Eu queria agradecer o convite. Realmente muito legal falar sobre isso. É uma coisa que eu tenho olhado hoje com outros olhos para os cascos, né? Eu acho que as coisas começaram lentas, né? Começaram com conhecimento básico, simplesmente de flexão e extensão da articulação interfalangiana distal, né? E a gente vê que é um universo de coisas, né? E todos os dias a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe nada, que a gente tem muita coisa para aprender. E eu Sem sombra acho de muito dúvida. legal. Eu quero agradecer, né, o Tenório. A gente formou na mesma faculdade, embora em tempos diferentes, né, Tenório? Mas eu acho que realmente é muito importante isso, principalmente porque a gente deveria ter menos empirismo, né, dentro do casco. E eu acho que, né, louvo a sua atitude aí de tentar tecnificar uma coisa que realmente muitas pessoas acabam fazendo sem entender a complexidade da situação, né? Eu quero Sim, agradecer sim. já, tem prima aí, tem aluno, tem cliente. Muito obrigada aí Que pelo bom, é seu isso aí. retorno. Traz todo mundo, chama todo mundo, traz todo mundo. É isso aí. Bem Bom legal, demais, bom bem, demais. bem bacana. É isso aí. Então, Informação assim, não ocupa espaço. eu acho que começar entendendo que realmente, às vezes as pessoas falam assim, ah, doutora, mas a manqueira é só no casco, né? E a gente fala assim, pois é, dentro do casco a gente tem 3 ossos, bursa, tendão, bainha digital, tendínea, 9 ligamentos. Isso aqui é mais que pode dar problema, né? Lâmina, Lâmina, lâmina dérmica, lâmina epidérmica, com vaso exatamente, sanguíneo, vaso linfático, você tem exatamente. terminação nervosa para tudo quanto é lado. É uma engenhoca É uma complexa, não é engenhoca tão simples violenta, assim. violenta. Com Então, realmente certeza. quero agradecer a todo mundo que está aí, né? Muitos veterinários amigos e também o pessoal ferrador, né? Cliente, quero agradecer. Então, eu acho realmente um assunto muito pertinente. A gente começou o estudo da biomecânica do casco, principalmente
Eu acho que começou a crescer isso quando o Denoir fez a primeira publicação aí do livro, 2014, né? E a gente começou a estudar mais isso. E primeiro, como eu comentei, a biomecânica do casco, primeiro, isso nunca me convenceu, sabe, Tenório, de que o que acontecia no casco ia só até o carpo e o tarso. Isso nunca me convenceu. Eu falava, gente, mas É não um é quadrúpede que possível, fica de pé o não tempo é todo. Como é que possível, só né? podia acontecer ali? Não é possível, não é possível. Enfim. E a gente começou com aquele conceito de que um cavalo que tem um talão alto apresenta a articulação interfalangiana distal, que é a articulação de dentro do casco, flexionada, e que essa flexão produzia um relaxamento do tendão flexor digital profundo e que esse relaxamento acabaria faltando suporte ali na região do boleto e o boleto desceria mais, sobrecarregando todas as estruturas que fazem parte da suspensão, né? Então esse foi o primeira coisa que a gente pensou, assim, né? E depois, claro, a gente sabe da importância de lesão do aparato suspensório, a gente sabe da incidência muito alta de tendinite do flexor digital superficial, né? A gente teve uma fase de transição entre ferraduras, lembra? No começo a gente tratava tendinite superficial com talonada assim, misericórdia, né? Que a ignorância não faz. E aí A inocência é a mãe da felicidade. muito bom A quando a gente não inocência é a mãe sabe da das coisas, felicidade. exatamente. Não se sabe, a gente vai fazendo. É isso Exatamente. aí. Porque viu o gringo fazendo, né? É... E aí, enfim. Então a gente ficou muito nessa questão, né? E depois eu evoluí muito na questão dos raciocínios, da biomecânica e tudo, e comecei a pensar numa coisa muito mais além, né? Então, o que um casco, por exemplo, ontem a gente estava discutindo lá no grupo do Telegram, né? O que um Exato. casco de membro pélvico extremamente pinçudo, um casco com um ângulo palmar negativo, né, que a gente chama de retroversão da terceira falange, isso poderia, quando a terceira falange ela fica apontada para cima, poderia causar, inclusive, dor nas costas desses cavalos. Como é que isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que pensar, primeiro, eu acho que no comportamento do casco por si só, né? Então, como você falou, é uma engenharia violentíssima, onde a gente tem estruturas que estão, né, recebendo impacto, que estão se moldando ao impacto, né? Que como, até um aluno me perguntou lá no Telegram, professor, o que é força de reação do solo? Então, no momento que esse cavalo aterriza com esse casco no chão, o momento de impacto do casco no chão, a gente sabe que dependendo da fase do apoio, isso muda, né? A deformação do casco muda, a distribuição de forças desse casco, que começa da região palmar para dorsal, né? Ela se altera, né? No momento que esse cavalo começa, o impacto bronquial. O que é essa força de reação do solo? Então, é a força exatamente quando esse casco cai no chão e o solo, né? A lei de Newton, ação e reação, o peso desse cavalo vai exercer uma força sobre a terceira falange, né? E esse solo vai reagir. Então, a terceira falange, coitada, ela sofre pancada de tudo que é lado, né? De todo lado. De De todo todo lado. lado. De todo lado. A terceira falange, dando um conhecimento aqui, ela é o osso mais duro que a gente tem no corpo, tá? E por que que um osso que é tão duro, né, que recebe carga tanto da segunda falange, que recebe carga ali da região da sola, que recebe carga do tendão flexor digital profundo, que está atrás ali no navicular, que tem as lâminas dorsais que estão o extensor puxando, também. o extensor também, as lâminas do próprio casco estão puxando isso, né? Como é que isso, toda vez que o cavalo pisa no chão, ele não fratura essa terceira falange, né? Então, existem sistemas bastante complexos, como, por exemplo, uma estrutura que chama plano digitalis, que é uma estrutura que ela, vamos dizer assim, ela intermedia essa carga. Então, vamos dizer assim, o cavalo bateu a mão no chão,
para ele não receber todo esse impacto, né, a pancada é seca, então esse tecido vai fazer com que a terceira falange receba menos estresse, né, junto com a ação das cartilagens alares, né, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Então, assim, força de reação do solo é isso. A gente tem forças, né, vetores de força que vão agir nessa força de reação do solo. Normalmente, tudo se explica biomecanicamente, né? Por que que o casco da mão ele é mais arredondado e o casco do pé ele é mais pinçudo? Exatamente pela ação dessas forças, né? Dessas forças de reação do solo, porque a força de reação do solo no membro torácico é um vetor muito mais horizontal do que vertical. Por que horizontal? Porque é o momento da recepção. Então, existe uma necessidade de uma desaceleração desse casco muito maior, né, do que no membro pélvico. Então, por aerodinâmica também, eu acredito nisso, né? O casco do cavalo acaba sendo mais, por receber tanto um vetor mais vertical e a mão horizontal, e também, acredito na aerodinâmica, com certeza também, né? Todo o membro pélvico do cavalo ele é feito para produzir propulsão. Então, os ângulos são mais agudos, né, do que o membro pélvico, né? A própria terceira falange, a articulação interfalangiana distal, ela tem que ter, né, um ângulo mais negativo para poder facilitar. Você diz, peraí, só um segundo, calma aí, deixa eu só entender uma coisa. O ângulo da P3, ou seja, a interfalangiana distal, do membro pélvico, ele precisa ser um ângulo mais agudo do que o ângulo da interfalangiana distal do membro torácico. Exatamente. Okay, isso, exatamente. Depois eu tenho duas considerações a falar. Conclua. Pensando no eixo podofalângico, né? E, sim. Né? Então, assim, acaba que existem vários estudos, né, que falam que as forças elas se distribuem de uma forma diferente, dependendo da velocidade com que o cavalo trabalha, principalmente pela não só como esse casco é recebido no chão, mas também quanto tempo esse casco se mexe, porque, para vocês terem uma ideia, um cavalo de corrida chega a bater 150 vezes o casco por minuto no chão durante uma corrida. Então, é claro que uma resistência do material desse tem que ser muito maior do que o material de um cavalo pantaneiro, certo? Que está lá no meio da água, né? Então, isso é muito variável, porque os estudos biomecânicos, eles ainda são muito inconsistentes, porque cada cavalo, independente dos estudos terem mais ou menos um padrão, isso muda demais de cavalo para cavalo. E aí os trabalhos ficam confusos. Uma hora eles falam assim, não, cavalo de corrida bate primeiro o quarto lateral, depois vai para a pinça, depois vai para o quarto medial. Cavalo de não sei o quê, primeiro bate o quarto e depois vai para o ângulo de pinça e depois... Então, assim, porque, na realidade, isso é muito particular e isso está muito relacionado ao piso, ao tipo de casqueamento que esse cavalo está submetido. A gente sabe que isso aí vai mudar absolutamente, né? Tudo, né? Então, assim, hoje a gente sabe que... Só concluir aqui, eu quero que você fale, que eu quero te ouvir. Por favor. Hoje a gente sabe que o quarto, ele tem muita participação, os quartos têm muita participação nesse movimento de expansão do casco no momento do impacto, né? E aí... Corte aí, falei. Você tá agoniado. Vamos lá. Não. Na verdade, eu estou prestando muita atenção, porque a quantidade de informação que você está passando, isso é de realmente fritar o neurônio de todo mundo. E a gente está conversando, a gente não está dizendo. Eu sou psíquico com esse negócio. Quando eu estou falando, eu preciso desenhar, explicar. Eu acho que fica mais fácil, mas isso... Na live não dá. E a gente está falando... Na live não dá. Exatamente. A gente está falando pra caramba uma quantidade de conteúdo louco, porque as pessoas... Duvido que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente
já tenham sequer ouvido alguma coisa do tipo. Então, isso realmente assusta. Mas a questão é a seguinte, as considerações que eu queria fazer. Com relação ao osso da P3, é o primeiro osso a ser consolidado dentro do cavalo. Ele ainda, na barriga, no útero, ele consolida cerca de uma semana. Então, a única coisa que vai acontecer ele vai ganhar volume. Ele tem um aspecto poroso? Sim. Ele é mais frágil? Não. Ele é extremamente resistente. E a questão do posicionamento dele, por ser mais angulado dentro do casco, essa posição faz com que ele suporte de uma maneira melhor por conta desse movimento que o osso vai fazer dentro desse estojo córneo. E uma outra característica que vai colaborar com todas essas informações biomecânicas. O cavalo é o único quadrúpede, mamífero da face da Terra, que literalmente dorme em pé, relaxando todos os seus membros, toda a musculatura do membro torácico. Você sabe muito bem disso, já ouvi algumas explicações suas a respeito disso, sensacionais. E, enfim, o fato do cavalo estar fazendo isso 24 horas do dia, ele está jogando carga sobre esse casco. E ele vai moldar. Não adianta, pelo terreno, pelo peso. E isso aí é feito para sustentar essa pancada. E aí vem as duas últimas coisas que você falou agora em cima dos estudos. Que... Ih, caramba, será que está travando aí? Gabi? Internet. Hoje é sexta-feira, não faz isso não. Gabi? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza, então vamos lá. Ok, deu uma travada, mas tudo bem, vamos nessa. Então, o que eu estava dizendo, as duas coisas que você falou com relação aos experimentos, por que existe essa diversidade nos dados biomecânicos durante o experimento, quando você quer falar de casco? Primeiro, a biomecânica ela é absolutamente individual. Já se sabe hoje, em humano, que a única maneira de você ter uma identidade de um ser humano, além da questão do código genético, se você quer fazer uma análise externa, é a análise biomecânica do movimento daquele indivíduo. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, mesmo sendo gêmeo idêntico, ele vai se movimentar igual a você. Então, a sua identidade é o seu deslocamento biomecânico. Isso também acontece no cavalo. E outra coisa, as modalidades esportivas, por mais que sejam cavalos, fazem com que você tenha a questão do centro de gravidade, o tipo de conformação. Isso vai mudar absurdamente a interpretação do casco. E aqui, no Brasil, a gente tem um comportamento completamente particular. O cavalo brasileiro é totalmente diferente do cavalo americano e do cavalo europeu. Mesmo o cavalo europeu que vem para o Brasil sofre uma adaptação por conta do clima, do piso, do casqueamento, do ferrageamento, e você vai ter essa modificação nesse estojo córneo. E essa modificação vai gerar uma movimentação diferenciada. E o que você falou com relação aos quartos, o papel dos quartos, ele sem dúvida ele é fundamental nessa movimentação. Agora tem um detalhe. A região dos quartos, quando você vai fazer a leitura anatômica, vai fazer a leitura biomecânica, que seja, quando você utiliza essa referência dos quartos, ela nada mais é do que o centro de gravidade da articulação interfalangeana distal. Está exatamente naquele ponto. Então, o papel dela é fundamental, tanto parado quanto em movimento. Então, o casco, a gente precisa entender essas variáveis para compor e entender esses resultados que vão ser diferentes nos Estados Unidos do cavalo feito no Brasil, na Inglaterra, ou seja, porque existe essa individualidade. Não dá para você botar tudo num saco, não, está tudo certo. O padrão radiográfico do cavalo brasileiro é diferente do cavalo americano. O mesmo quarto de milha no Brasil, o padrão radiográfico é diferente do cavalo americano. Então a gente não pode simplesmente pegar o livro dos caras e achar que está tudo certo. Mas enfim, doutora, vamos lá.
Estão me vendo aí? Sim, sim. Ah, Deu uma beleza. travada, eu fiquei preocupado, mas você estava ouvindo, então tá tudo certo. Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas. Tem um ferrador aqui em Brasília que ele é veterinário, ele é um menino novo, mas ele é um menino que estuda muito e tal. E de vez em quando ele vem me fazer umas perguntas e eu acho bem bacana, porque realmente ele pensa, né? Pensa no que está Aham. acontecendo. Então ele falou assim, Gabi, chegou um veterinário, um ferrador aqui, não, um veterinário que trabalhou na Europa e começou a Uhum. truncar todas as pinças do posterior dos cavalos, né? Ah, E eu comecei a observar uma incidência de maiores patologias e tal. E aí ele queria que eu explicasse o que estava acontecendo. Então, aí, o que eu falei? Bom, se esse cavalo, né, tem uma pinça truncada, primeiro, a gente vai acelerar o break-over desse cavalo, certo? A gente vai facilitar a musculatura flexora, né, para começar a tirar esse pé do chão. E isso vai causar, claro, uma atrofia, uma falta de força, não uma atrofia, mas uma hipotrofia, uma falta de força dessa uhum. musculatura, né? Que começa lá na região da coxa femoral e depois vai para a região do joelho. E isso começa a produzir uma fraqueza dessa musculatura que fica ali em torno do joelho. E aí você pode realmente começar a ver lesões de joelho, uma vez que a gente sabe que a articulação do joelho, como é uma articulação muito grande, acaba precisando de um suporte muscular muito maior. E aí isso vai ter uma fragilidade, vamos dizer assim, vai acabar predispondo algumas lesões. Outra situação é que a gente também pode induzir uma flexão, a movimentação dessa falange distal e produzir uma leve flexão da articulação interfalangeal distal, que também produziria maior carga sobre as estruturas do aparato suspensório. Então, o que esses cavalos começaram a apresentar foi realmente desmite da origem do suspensório, que é uma lesão bastante comum já em cavalos de salto, né? E Uhum. aí a gente vê que realmente assim, que a gente tem que pensar é que as coisas que estão acontecendo no casco, elas vão acontecer lá no ombro, elas vão acontecer na coluna, né? Então, vão interferir na velocidade do cavalo. Então, a gente discutiu, eu comecei o raciocínio e não terminei. A gente discutiu lá no grupo do Telegram, eu cheguei para examinar uns cavalos de corrida ontem em Roraima e vi um cavalo com um ângulo completamente reto, um cavalo com um jarrete, né, reto, absolutamente reto, Sim. e um cavalo que tinha uma pinça de posterior muito grande. E a minha pergunta para os alunos foi: isso vai reduzir a velocidade do cavalo? É claro que vai reduzir a velocidade do cavalo. Por quê? O cavalo tende a ter que fazer uma força muito maior para tirar esse casco do solo e sair do solo no momento do break-over. E isso vai produzir uma tensão sobre os músculos que fazem toda a extensão do dedo. Então, assim, vai agir no gastrocnêmio, vai agir no quadríceps femoral. E o que é Uhum. Uhum. na garupa, ele começa a ser submetido sobre muito estresse. E isso acaba. Gabi, 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 por favor. Você pode, Gabi, tá travando muito. Você pode voltar um pouquinho a informação? Gabi, por favor.
Não, Gabi, Gabi, você está me ouvindo? A imagem travou e a gente não conseguiu acompanhar o seu raciocínio. Agora eu estou te ouvindo, mas a sua imagem está congelada. Tá? Eu estou te vendo, estou vendo, mas a imagem tá um pouquinho. Ih, ela saiu. Não, beleza. Gente, coisa de tecnologia. Vamos lá, eu vou encerrar aqui, vou deixar salva no IGTV da Casco, tá? E aí a gente vê como é que fica. Vamos lá, ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se agora entra. Normal. Beleza. Ok. Voltamos. Tá sem som. Zenone. Não? Agora foi. Tá. Agora sim. Agora tá. Tá. Top. Beleza, vamos lá. Parou tudo quando você estava falando da questão do cumprimento da pista. Tá. Então, esse cavalo vai ter que fazer... Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá tudo certo. Músculos que faz isso, sem querer complicar demais, é o músculo glúteo médio, aquele músculo mais gordinho que o cavalo tem lá na garupa. Esse músculo fica sobre muita tensão, é esse músculo que leva a perna do cavalo para trás, tá? E aí esse músculo acaba sendo muita tensão sobre ele, e isso joga a força. Como o glúteo médio é ligado à musculatura das costas por uma fáscia, eu acabo jogando a força na fáscia, nesse músculo, e aí o cavalo com ângulo palmar negativo acaba tendo uma dor nas costas também. Então, tudo que eu quero dizer com isso, facilitando um pouquinho, é que a gente tem que pensar que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, de que o que está acontecendo no casco está restrito ao casco, mas não é assim, né? Um mau casqueamento, uma ferradura, né? Um mau ferrageamento, interfere, inclusive, na coluna, no cavalo inteiro, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? A gente tem que ver a coisa funcionando junto, e é por isso que eu falo assim que eu amo tanto a biomecânica, porque realmente isso permite com que a gente enxergue o cavalo de uma forma mais homogênea, mais integrativa, mais holístico, né? mais completo, né? E aí, outra coisa que eu queria comentar. Até dentro da biomecânica, a gente consegue cometer erros de decorar algumas coisas, né? Uma das coisas até que o próprio Igor me perguntou era assim: doutora, você usa ferradura assimétrica para ramo de lesão de ligamento suspensório? Eu falei, não. Aí ele... mas tipo assim, a maioria das pessoas recomendam, quando o cavalo tem uma lesão de ramo de suspensório, uma ferradura simétrica, ou seja, uma ferradura que ela é mais larga do lado da lesão, porque a biomecânica do casco, a gente pensa em quê? Pensa numa mulher com um salto alto, né? Quando a mulher vai para a areia com um salto alto, o que ela acontece? Ela afunda, certo? Se ela vai de bota, ela vai parar naquela areia ali e não vai afundar tanto. A ferradura assimétrica tem o mesmo princípio. Se eu quero não puxar muito uma estrutura que é de tecido mole, eu tenho que botar aquele ramo da ferradura mais largo para que no momento que esse cavalo pise, como a mulher com a bota, vai pisar e não vai afundar tanto. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que o outro lado, que é mais fino, está esticando bastante o ligamento ali, né? O tendão que seja. Então, quando a gente pensa no ramo do suspensório, o que acontece? Os dois ossos do boleto ali, eles trabalham dentro de uma estrutura que chama ligamento palmar, que é dessa grossura aqui, ó,
que é rígida pra caramba. Se você já Sustenta. se você já dissecou alguma vez o membro, você viu que você teve que cortar com uma faca, bem ali, bem duro para você separar um sesamoide do outro. Então, mesmo que no momento que o cavalo faça a recepção, né, esse boleto desce mais, a gente sabe. Quando o cavalo bota a mão no chão, ele na primeira fase do apoio, ele desce mais o boleto, pelas questões que eu comentei da interfalangiana distal, né, da falta de força do profundo e tudo. Só que o que vai acontecer? O sesamoide não vai trabalhar separadamente. O sesamoide medial não vai descer, eles vão trabalhar juntos, isso, né? Eles vão trabalhar juntos. Então, é diferente de eu pensar de um ligamento colateral, alguma coisa assim, que realmente trabalha separado e sozinho. Agora, o escudo proximal, que é o ligamento palmar, é dessa grossura, realmente. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco mais do que só decorar as coisas que a gente ouviu, ou de um gringo, ou de uma palestra, ou, né, que seja, né? Então, eu acho que isso tudo leva a gente para um outro caminho, né? Às vezes, a gente quer corrigir no casco coisas que não são para corrigir no casco, né? O cavalo Muito obrigado. Se bate. Muito obrigado. O cavalo se bate, o cavalo se toca. Pois é, ele precisa muscular, ele não precisa desfazer a anatomia do casco para ele não se tocar mais, ou não se alcançar mais, ou não arrancar mais a ferradura, né? Então, é o casco que é do casco, né? E é o músculo que é do músculo, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar mais nessa questão de ver qual a deficiência do cavalo. Às vezes, o próprio apruma do cavalo, não tem como você mexer nisso. Tem como você muscular? Beleza, tem. A conformação dele, a conformação já está torta, você vai fazer o quê ali, né? Não tem jeito. Né? Exatamente. Então, a gente acaba, às vezes, querendo trazer soluções que não existem, e às vezes a gente acaba negligenciando coisas que poderiam realmente fazer toda a diferença, né? Eu tenho na minha turma de biomecânica o Dr. Rogério. O Dr. Rogério Saito, ele é das Olimpíadas e é um cara que atende cavalo no mundo todo. Papito, exatamente. Ele trabalha, e assim, sempre ele me manda os casos mais complicados e tudo. E uma coisa que ele falou, assim, que ele elogiou muito o curso foi assim: Gabi, a visão da biomecânica, ela fez com que eu trabalhasse muito mais com os exercícios de fortalecimento, com a questão do trabalho do cavalo em si, muito menos com a agulha. Então, eu tenho resolvido problemas, né? Inclusive de casco. Inclusive, foi até um caso dele que me levou a estudar mais a biomecânica do casco, um cavalo que está na Europa, um cavalo que não manca, olha que loucura. O cavalo não manca no trote, no piso duro, tá? Ele não manca no círculo, ele só manca a passo e na areia. Olha que louco. Nossa. Olha que louco. E aí, eu, fiz um monte de raciocínio aqui e fiquei imaginando alguma lesão desses, porque a gente sabe que, como a terceira falange, ela recebe, né, o auxílio aí das cartilagens alares, e que essas cartilagens alares também transmitem força, né? As cartilagens alares são sensacionais, elas têm uma série de funções, né? Elas têm a função de distribuir a carga, né? Tipo, reduzir a carga sobre os ligamentos colaterais, uma vez que ela é uma estrutura contígua a ele. Então, quer dizer, o final da cartilagem é o início do ligamento. Então, a vibração dessa cartilagem acaba protegendo os ligamentos colaterais, né? Isso não acontece quando a gente tem, por exemplo, um cavalo com uma cartilagem calcificada, né? Que aí a gente já leva o impacto todinho para a região dos ligamentos, né? A gente tem uma questão também dessa cartilagem alar receber, ser responsável também pela compressão dos vasos sanguíneos, que vão também da veia digital lateral, que vai também ajudar no retorno venoso desse casco, e também é muita coisa para falar, não vou conseguir falar tudo que eu quero, mas muita coisa.
Mas, enfim. Elas são importantes, compensam o movimento, absorvem bastante e vamos embora. Senão a gente só sai daqui amanhã, se sair. E aí, uma série de ligamentos que ligam as cartilagens alares à terceira falange, ao casco, ao sesamoide, à primeira falange. Então, a gente tem uma série de ligamentos que ficam ali só para estabilizar, ajudar na estabilização da terceira falange também. Então, eu fiquei pensando que talvez na areia, né? Esses ligamentos são mais sobrecarregados do que no piso duro. São mais estressados. Exatamente. A gente já tem casos relatados aí de desmite um dos ligamentos chama condrocompidal. E esse ligamento acaba... Eu pensei numa lesão desse tipo, porque é muito estranha uma mecânica dessa, né? Um cavalo que não reage no duro e que bota na areia, passa, o cavalo aleja. Aleja, não é coisa pouca. Então, manca 3 em 5, 4 em 5, a manqueira é acentuada. Manca 4 em 5. 4 em 5. Então, assim, muito realmente uma mecânica muito diferente, por isso que eu comecei a estudar muito mais essa parte da biomecânica do casco. Mas eu acho que a gente tem que ter realmente essa visão. O que a gente comentou também no Telegram, que eu acho interessante, Tenório, é o seguinte: o casco em si, ele tem toda a mecânica, toda a informação, toda a suficiência para fazer a função dele, né? O que a gente deve fazer é tentar restabelecer esse excelente funcionamento dele. Então, quanto menos inventar, no sentido de, trunca a pinça, atrasa a ferradura, não sei o quê, não sei o quê, acho que a gente ajuda bastante. Gabi, olha só, muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Uma coisa, esse caso que esse veterinário levou para você, esse caso que o veterinário levou para você, que ele está usando ferraduras truncadas, aumentou as lesões, é perfeita a sua colocação. Agora, tem um detalhe que é muito importante que seja dito de uma forma geral, é que é o seguinte: o casco ele precisa de apoio total. A banda coronária precisa estar apoiada. Então não adianta eu chegar, não, vou aumentar o desempenho porque eu truncando a ferradura ou eu rolando a ferradura, principalmente truncando, que você tira a área de apoio, eu vou ter um melhor desempenho. Além disso que você colocou brilhantemente da questão de você ter uma hipotonia muscular em virtude do excesso de facilitação, você vai ter um grave problema. Você tira o apoio da banda coronária. E se você não tem apoio na banda coronária, você não vai ter um desenvolvimento adequado desse estojo córneo. E a partir daí esse casco tende a começar a deformar. Se a base deforma, os vetores de força saem do padrão normal, porque a base está completamente deformada. E aí você, ao invés de ajudar, você só está somando o problema. Então, por favor, tenham muita atenção na hora que você for colocar uma ferradura. Não, vou fazer uma ferradura invertida durante muito tempo, ou eu vou usar a ferradura truncada. Cuidado com isso. Isso vai levar a uma transformação absolutamente inadequada desse estojo córneo. E, obviamente, um comprometimento no restante das estruturas, né? Então, enfim, isso é péssimo. Mas sigamos. Eu tenho 2 perguntas para você. Tá. Tem 2 perguntas aqui de ouvintes para você. Tá. Isso que você está falando é muito importante, aproveitar para falar. A gente usa muito as ferraduras ortopédicas, muito importante. E esquece do casco. Eu acho que é muito importante o fator, a gente ter que... Não adianta a gente ter o melhor tratamento se a gente não muda a mecânica, porque a lesão vai continuar ali, né? A lesão... Não é que a lesão vai continuar, a lesão vai acontecer novamente porque a causa do problema ainda está ali. Então, a gente precisa mudar a mecânica, e uma das formas da gente mudar a mecânica é trabalhando no ferrajamento, né? Claro que levando em consideração que a gente tem um casco equilibrado, né? Tudo, a gente sempre parte do princípio que o casco tem que estar equilibrado. Perfeito, né? Perfeito. E aí, só que o que eu vejo é que muitos veterinários, às vezes,
fixados naquele problema, eu preciso melhorar esse problema, tá certo, precisa melhorar esse problema. Mas acabam esquecendo que uma ferradura ortopédica, ela está protegendo uma estrutura, mas ela está sobrecarregando a outra, né? E aí, eu tenho na minha conduta não deixar ferraduras ortopédicas mais do que 3 meses no cavalo. Então, 3 meses não, 3 ferrajamentos. Então, eu uso 3, mesmo que o problema persista, eu ainda não tenho uma cicatrização completa daquele ligamento, daquele tendão, daquela articulação, enfim, eu deixo o cavalo 1 mês com uma ferradura normal e depois, se precisar, eu volto para a ferradura ortopédica. Por quê? Não sei se o Bruno Moretti está aí, eu vi que ele entrou, não sei se ele ainda está aí, mas uma vez eu vi, ele foi atender um cavalo aqui perto e esse cavalo era um cavalo de tambor e ele tinha uma lesão podotroclear, tá? Tinha uma síndrome navicular. E esse cavalo ficou anos e anos com uma ferradura talão de cebola, OD, enfim, ficava sempre com uma ferradura pensando em aliviar podotroclear. O que aconteceu? Esse casco colapsou de uma forma terrível, esse casco fez isso, né? Ele invaginou quase assim, né? E ele foi uma conduta que eu achei bem legal. Eu fui para fazer um ultrassom para ele, ele falou assim: primeira coisa, vamos arrancar esse ferro aí e vamos colocar um gesso nesse cavalo com folga para esse cavalo pisar no chão e esse casco conseguir respirar, né? Respirar, porque o casco estava, coitado, apertado de todo lado. Então, eu acho que isso é uma consideração importante, porque às vezes a gente fala do ferrajamento e não fala do tempo, né? Que isso precisa ficar, que pode ficar, né? Vai lá. Esse tema, ou seja, esse ponto é excelente. O que eu costumo dizer para todos os alunos, colegas, eu falo o seguinte: todo mundo, o veterinário, ele acha que isso aí é a receita de bolo. Ah, não, o problema é esse, a ferradura é essa e vamos fazendo. Eu já peguei casos em que o veterinário conduziu isso e o treinador abraçou a ideia e o cavalo já não tinha mais lesão alguma e continuava usando a ferradura assimétrica. A questão é a seguinte: toda ferida, toda lesão, ela evolui, certo? E com isso você muda todo o seu tratamento. A intensidade e o tipo de tratamento, ele sofre uma evolução de acordo com a evolução da ferida. A ferradura é exatamente a mesma coisa. Você não pode pegar a ferradura e falar: não, a ferradura para aqui é um matalão de cebola, e usar essa ferradura o tratamento inteiro, sem você fazer um real acompanhamento do que está acontecendo. Isso é um ato falho enorme e que a gente vê acontecendo em tudo quanto é lugar. Sim. Entendeu? E o cara acha que não. Ele tem um problema na mão esquerda, tem que botar a ferradura também na mão direita. Meu Deus do céu, isso é um tratamento. Você está sobrecarregando um membro que está saudável. Isso não pode acontecer. Então as pessoas precisam realmente dessa consciência. Esse ponto é fundamental. Excelente abordagem. Beleza, maravilha. Sim, uma coisa que eu gosto muito, Tenório, de trabalhar com... Eu trabalho com vários ferradores, né? Vários, no Brasil todo. E eu falo assim: contra fatos não tem argumentos. Uma coisa o cara, não concordo, não sei o quê, vamos bater um raio-x? Que aí, o raio-x não mente, né? Se eu tenho um talão que está desequilibrado, né? Se eu tenho, né? Com certeza, a minha articulação interfalangeana distal, ela vai estar com espaço reduzido de um lado e do outro vai estar normal. Então, eu consigo mostrar na imagem realmente o que está acontecendo naquele casco. Claro que não nas estruturas histológicas, né? Vamos dizer assim, mas a grosso modo a gente consegue, né? Uma coisa que eu levo muito em consideração, que eu... Ó, o Bob aí. Bob é top. Uma coisa que eu levo muito em consideração também é a questão do alinhamento da terceira falange, né? A professora Andressa Maranhão, ela fala bastante sobre essa técnica, que chama aquela técnica Uniform Solar Thickness, que é você deixar a terceira falange paralela a linha ali da sola, né? E aí, isso tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, mas eu acho que o que a gente tem que prestar muita atenção é a questão do eixo podofalângico.
Nunca Sim, vai isso é mudar. fundamental. Nunca, isso é fundamental, isso é básico, e isso não pode mudar. Porque, assim, o osso tem que estar na posição dele, independente do esporte que ele faça, da raça que ele é, né? Porque a gente... Aquilo ali é aquilo ali, acabou, não tem outra história. Tem que ser daquele jeito. É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que realmente isso aí é importante e acaba que com a imagem do raio-x a gente consegue ter argumento, né, para conversar independente da raça, porque a gente sabe a dificuldade Sim. de trabalhar com manga larga machador. Eu acho que já mudou muito essa questão do cavalo ser muito achinelado, eu acho que tem mudado. Ainda temos uma estrada longa pela frente, mas pelo menos já se discute isso mais. As pessoas já conseguem ter uma percepção diferente. Exatamente. Eu até queria aproveitar, Tenora, a sua experiência aí também, para comentar sobre cavalos que têm esses talões muito escorridos. Porque, assim, na minha ideia, né, nos meus conceitos, eu acredito que a gente realmente tenha que mexer no talão, mesmo quando esses talões são escorridos. E eu acho que isso é fundamental para que, pensando nos túbulos, né, dos cascos, pensando em jogar o apoio um pouquinho mais atrás. E para isso eu Deixa eu realmente só uso o raio-x. Todo fazer. cavalo achinelado, que é o radiografo, eu vejo que ele tem excesso de material córneo na pinça e também no talão, né? Então as pessoas ficam com medo de mexer no talão e Só que tem aí material... o excesso que ele tem é um excesso colapsado, né? É um excesso que está amassado e empurrado. Ele tem material, mas fora de posição. Né? Ele tem estrutura, mas fora de posição. Sim. Tá, então, queria que você falasse o que você acha disso aí. Vamos lá, Gabi. A colocação é exatamente essa, e a natureza ela é perfeita, não tem a menor dúvida, e o casco ele mostra para você exatamente como essas coisas devem estar posicionadas, e a gente consegue ver isso pela parte externa do casco. O raio-x é a confirmação disso e o detalhe que a gente não vai ter do lado de fora. A questão é a seguinte: todo talão ele tem que estar alinhado sempre com a parte mais larga da ranilha. Ou seja, você pega a parte mais larga da ranilha, está lá atrás. Você vai, manga larga machador, você tem a parte mais larga da ranilha aqui e o talão lá na frente, a ponta do talão lá na frente. Isso é insano, porque você diminui a área do casco, você joga toda a pressão em cima do navicular, porque a pressão é toda ali, a região fica totalmente comprometida. Então não adianta. O posicionamento do talão, por mais que no primeiro momento, quando você faz isso, você diminua o ângulo do eixo podofalangeano, ok, mas esse casco ele vai começar a crescer na posição certa, porque a origem desse talão está naquela região. Você não pode simplesmente, a menos que a hora que você pega essa sola, não, isso aqui vai sangrar. Você grossa um pouquinho e bota a ferradura lá atrás, bota que ela tenha uma área de apoio maior para você diminuir a pressão em cima dos bulbos, para que você comece a relaxar essa estrutura e essa muralha, os túbulos comecem a vir na posição correta. Esse é o segredo. Não existe outra forma. E, obviamente, não deixar esse excesso de material córneo na região da pinça, que é insano essa ideia mecânica que essas pessoas têm, e é algo que eu nunca me convenceu esse negócio, eu não consigo entender até hoje. Olha que eu faço isso há 30 anos, mas enfim. Então o posicionamento ele tem que ser esse. Tanto é que a gente usa, né, eu pelo menos sou adepto da técnica do uso do mapeamento, né, ou seja, você tem as estruturas externas dessa sola e desse casco, que são referências muito próximas das estruturas internas do casco, e você consegue se basear para fazer um correto casqueamento, e o desempenho é infinitamente melhor. O resultado desse estojo córneo, com um ciclo, 2 ciclos de ferrajamento, é maravilhoso. Você tem uma resposta. E o engraçado o casco melhora, a posição do cavalo melhora, o desempenho dele melhora. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu só botei e diminui o pé aonde de lesão também, né? Acabou, entendeu? Enfim, muito... Nesse sentido, é simples. As pessoas inventam muito e acham que o negócio é mirabolante e comprometem uma estrutura como essa, né? Enfim, não tem jeito. Mas vamos lá. Eu comentei a questão também no Instagram por exemplo,
desenvolvendo uma hipotrofia do bíceps braquial. E o bíceps braquial, ele tem um tendão, que é um tendão um dos tendões mais fortes que o cavalo tem. E é um tendão que ele, é um músculo que ele, além de flexionar a articulação do cotovelo, ele também participa do aparato estático passivo, que foi o que você comentou aí. O cavalo, ele tem uma série de sistemas de economia de energia e de incremento de velocidade. Como o cavalo, ele pisa num dedo só e tem trocentos milhões de músculos lá para empurrar, ele tem que ter uma eficiência, né? Ele tem que ter sistemas que ajudam isso, né? Então, a gente tem o sistema recíproco, a gente tem sistemas de... A gente tem marcenaria, gente, no jarrete do cavalo. Olha só. Essa foi ótima. Tu já comprou? Essa foi ótima. Vou anotar no meu caderninho. Vou repetir. Essa foi boa. Vou copiar. Marcenaria. Presta atenção. Se você comprar um móvel hoje, tu vai ver que na hora que você puxar a gavetinha assim, que você der só um tapinha nela, ela fecha rapidão. Então, pronto. O jarrete, o sistema dos ligamentos colaterais do jarrete são assim. Então, o mínimo estímulo que a gente dê ali na tíbia, na perna, ele vai fechar. Então, isso é um sistema, né? Então, assim, quando o cavalo ele fica em pé, a gente tem que pensar o quê? Ele é uma presa, né? O cavalo é uma presa. Sim. Então, ele precisa ser rápido, né? E imagina se ele tivesse que ficar tantas horas em pé e se cansasse, né? E tivesse um gasto energético muito grande para fazê-lo ficar em pé. Então, ele ia viver mais na boca dos leões do que, né, vivo, né? Já tinha acabado a espécie. A espécie já tinha acabado. Já tinha acabado. Então, o bíceps, a posição do bíceps ali na frente do húmero faz com que esse cavalo consiga ficar tantas horas em pé com o mínimo, só com a força distribuída entre ligamentos e tendões, né? Então, isso facilita muito, primeiro, a saída do cavalo rápida, né? E é o casco que é o contato disso tudo com o ambiente, né? O casco que faz isso. E a propriocepção. Exatamente. E o músculo que recebe uma força, né? Que está vindo ali da coluna, do húmero, né? Pescoço, do pescoço, né? Então, enfim. Se eu tenho um cavalo que começa a ficar com esse bíceps fraco, esse cavalo vai começar a tropeçar, né? Esse cavalo vai começar a cair, esse cavalo vai começar a derrubar obstáculo. Então, a gente pensa no treinamento, a gente pensa no suplemento, a gente pensa no treinador na pista com o grip do raio, e a gente não lembra... Do casco. Do casco. Não lembra do casco. Né? Não lembra do casco. É isso aí. Então, eu acho que isso tudo é sensacional. Eu acho que é top demais, porque realmente a gente... claro que é difícil a gente pensar tudo isso sem ter uma base de dados de conhecimento grande, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Mas conhecimento a gente busca, né? A gente vai atrás e a gente tem que pensar nisso. Então, assim, já para vários ferradores que estão aí, já fazendo um arroz com feijão básico, bem feito, né? Isso já ajuda muito. É o que o Tenório falou. Não atrapalhar já é uma grande vantagem. É igual o cavaleiro, né? Cavaleiro, se a gente não atrapalhar o cavalo, ele vai muito bem, obrigado. Ah, meu Deus do céu. Olha, os sacos de batata que tem por aí não são fáceis, não. E dão um trabalho, meu amigo, acha problema onde não existe. É horrível, não tem jeito. Ai, ai. Gabi, até nisso que você acabou de dizer, tem uma pergunta feita pelo Robinho aqui, que eu achei bastante interessante. Na verdade, basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: a gente usa o advento das ferraduras terapêuticas, das ferraduras assimétricas, o entendimento e a aplicação delas, estamos falando de 10 anos para cá, né? 15 anos para cá, talvez não mais do que isso, né? Só que a gente faz clínica e mexe com isso há mais tempo, e o que a gente tinha, como você falou no início, era uma lesão, a gente levantava o casco para uma lesão no superficial. Você, que com a sua visão biomecânica, você tem uma experiência clínica grande e tal,
O que você tem na sua memória de terapia quando você utilizava apenas a ferradura barra reta, a ferradura oval, na evolução dos tratamentos? Você tem esse nível de comparação com o uso das ferraduras assimétricas hoje? Hoje ficou mais rápido isso? Né? Mas não vou falar de terapia, eu vou a falar... recuperação, né? Você fala recuperação. Isso, exato. Uhum. Eu vejo sim. Eu vejo que a gente tem menos problema de colapso. Eu acho que as ferraduras fechadas, a gente tinha muito problema a longo prazo na Principalmente a coroa, barra reta. né? Um casco que ele ia... você via as linhas de estresse que iam descendo nele, né? E eles iam realmente se apertando. A gente sabe que A embora... tendência era isso aqui. A gente sabe que, embora a ranilha não tenha uma função de bombear o sangue como as pessoas pensavam antigamente, né? Isso aí Obrigado, valeu, mais uma. é bom falar também, né? Porque, assim, é realmente a força de reação do solo que faz com que, né, no momento da pisada, da recepção, naturalmente tudo aconteça. na recepção, a gente tem estruturas que estão comprimindo esses vasos, então a circulação ali está baixa, pouca. No momento que esse cavalo suspende, sai do chão, esses vasos são liberados, você tem uma pressão negativa e o sangue vai, né? Flui. Então, flui, beleza. A ranilha, ela tem uma função robótica, né? A ranilha tem uma função de dizer ao cavalo, né? Estimular receptores mecânicos e dizer, ó, pisa aqui, aqui. Então, dá uma noção espacial para o cavalo onde ele está pisando. Eu acho que esses cascos muito colapsados que acontecem com essas ferraduras, ou ferradura oval eu não uso há muitos anos mais, viu, Gustavo? Muito tempo que eu não uso mais essas ferraduras ovais. Para dizer que nunca uso em situações de navicular muito grave, que a gente tem envolvimento de profundo, eu uso somente aquela fechada que é um pouco entalonada atrás, só por causa do talão, né? Não é por causa que a gente sabe que a ferradura totalmente fechada, a egg bar, ela produz muito mais tensão sobre as estruturas ósseas do casco, né? A gente acaba aumentando Deixa eu a só falar uma compressão. coisa. Vai lá. Deixa eu só acrescentar um detalhe aí. As duas formas de ferradura fechadas, a oval e a barra reta, entre essas duas, a que mais problema causa é a ferradura em barra reta. Por quê? A colocação dela no casco, você vai deixar a parte posterior, ou seja, os bulbos dos talões, sem um apoio. E essa situação, com o uso contínuo disso, você naturalmente vai ter uma pressão maior e o casco tende a colapsar, a diminuir sua área de apoio. A ferradura oval, por sua vez, ela tem o problema da colocação, mas ela tem uma área maior e quando ela vai aumentar a sobrecarga sobre essa mesma região, é quando você faz uma medida dela além da conta. E esse excesso de área faz o que a gente chama de efeito chicote. Ou seja, uma área maior da ferradura durante o movimento, essa alavanca de movimento, também o excesso de área vai levar a um aumento de pressão. Então, entre as duas, a oval é menos pior, desde que ela seja colocada cobrindo a área como tem que ser, e não deixando nada pendurado e nem também passando do limite. Né? Uma boa aplicação da ferradura oval, com bom resultado mecânico e terapêutico, são em lesões de aparato suspensório no membro pélvico. Né? Cavalos com a quartela mais alongada, aquelas quartelas mais longas, né? Que, querendo ou não, o movimento de báscula ele é mais acentuado, as ferraduras ovais ali te dão uma distribuição, uma sustentação mais interessante. Né? Entre a oval e a barra reta ela tem um dano maior, né? A médio prazo, por conta da questão da própria área da ferradura. E sem contar também, né, Gustavo, a questão das dores de talão, né? Porque às vezes a dor de talão ela é muito confundida com a própria síndrome navicular, porque dá a mesma clínica, né? Dá exatamente a mesma clínica. Bloqueio baixinho, para de mancar. Reduz fase caudal, igualzinho lesão de navicular. E aí, o fato da gente colocar, e tem que ser assim, colocar mais apoio atrás, né? E facilitar o break-over, né? E fazer uma pinça mais fina. Vai